Vamos seguir? Agora a gente traz a apuração com ela, Tainá Falcão. Oi, Tainá, conta pra gente. É sobre o ministro Rui Costa, né, que está nos alvos aí de oposição, governo, fogo amigo. É isso mesmo, Raquel, tudo bem? Boa noite para você e para todo mundo no Arena. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, tá levando tiro de tudo quanto é lado, viu? Da oposição, dos independentes. A gente já ouvia muito aqui nos bastidores do Congresso, onde eu vi justamente colher essa percepção, as críticas ao ministro, de que ele é inábil, de que há uma dificuldade de trato com o ministro, pouco político, de que as nomeações estavam travando muito na Casa Civil, isso já há algumas semanas, né? E aí, essas críticas acabaram sendo propagadas também dentro do PT, no famoso fogo amigo do Partido dos Trabalhadores. E aí, conversando no Palácio do Planalto com auxiliares do presidente Lula e também com gente próxima ao ministro da Casa Civil, o que eu ouvi foi que Lula deu um conselho ao Rui Costa. Diz que ele precisa atuar mais, se blindar dessas críticas. Como é que seria isso? Primeiro, claro, se aproximando mais dos congressistas, estando mais próximo dos parlamentares, ouvindo mais essas demandas. Tanto que hoje, Raquel, pela primeira vez, ele participou de uma reunião com o partido político, com lideranças e com a presidência do MDB, naquele chamamento que foi feito pelo ministro Padilha das Relações Institucionais. E Lula também foi além. Diz que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, precisa também conversar e receber mais jornalistas, é claro, para também montar a sua narrativa. Foram 2 conselhos preciosos dados pelo seu chefe ao ministro da Casa Civil e que começa agora a ser seguido, né? Rui Costa começa a partir dessa reunião de hoje também a reagir a essas críticas. Raquel, teve a reunião mais cedo do MDB, Padilha depois conversou com a gente, disse que houve ali uma boa vontade em relação a votação que se avizinha do marco fiscal. É para isso que o governo está olhando agora, que a bancada do MDB prometeu unidade na votação do marco. Para além disso, Raquel, também fui conversar com os auxiliares de Lula sobre a atuação dele, né? Porque quando se falava lá atrás de melhorar a articulação política aqui na Câmara dos Deputados, os parlamentares cobravam uma atuação mais enfática do próprio presidente da República, que nos governos anteriores esteve também muito mais presente, né, nessas reuniões. O que a estratégia do Planalto agora, o que eu ouço dos auxiliares do Lula é que neste momento ele não vai intervir na articulação política que está a cargo do seu articulador, o ministro Alexandre Padilha, que é preciso até ter uma instância superior, não dá no popular assim para gastar a ficha logo com o presidente. Esse tem sido o alinhamento, mas ainda assim os interlocutores do presidente dizem que tem também o aconselhado no sentido de receber os parlamentares, os políticos informalmente, receber em jantares, por exemplo, também para criar essa aproximação e dar essa ideia de boa vontade e atenção do Palácio do Planalto. Raquel. Muito obrigado pela apuração, Tainá. Baita bastidor, excelente. Clarissa, volto com você já direto. 2 conselhos de Lula para Rui Costa. Conversar com jornalistas, falar com os parlamentares, tentar aí amenizar a sua imagem. Parece o básico. Agora, tá difícil para ele no Congresso, não tá fácil. O que a gente colhe é muita reclamação do estilo de Rui Costa de travar ali nomeações e agir como ainda se estivesse na Bahia. Raquel, você sabe que eu fiz muito do começo da minha carreira política, na época ainda tinha setoristas, né? E eu fui durante muito tempo, ali uma década, eu fui setorista na cobertura de Lula e PT, governo Lula e PT. Então eu adoro uma portaria de reunião do Diretório Nacional, adoro. Então, imagina, começo desse ano, Lula voltou para o governo, eu falei, cara, tô feita, né? Tô na Disney. Fui para Brasília, falei, vou para a portaria, adoro. Aí fui lá para a portaria do Diretório do PT. E aí eu sou daquelas também que se infiltra, né? E aí na hora que alguém abriu a porta, eu resolvi me infiltrar, descer a escada sem o segurança me ver, passei ali junto, tá? Fui parar no café lá embaixo, na sala onde estavam todos os políticos, aí metade já me conhecia, fizeram vista grossa para mim, me deixaram lá no meio, todo mundo na porta e eu ali dentro no café. E aí, quando eu cheguei lá, teve um que me puxou, foi bem na hora que Rui Costa entrou. Aí teve um que me puxou assim e falou, Clarissa, esse cara ainda não entendeu como que é que a coisa funciona aqui. Eu falei, o que aconteceu? Ele virou assim e falou, o cara chega aqui,
todo pimpão, de nariz para cima. E ele acha que é assim no PT, nesse partido você tem que ter turma. Ele ainda não entendeu que ele tem que ter turma. E ele não tem turma, não importa só se ele tem o Lula, ele não tem turma. E ali foi muito claro, e realmente o Rui Costa chegou, deu 2 minutos, fez uma falinha na reunião, saiu ventando. E aí na saída, um outro cara virou para mim e falou, se fosse Zé Dirceu, não fazia isso jamais, estava aqui conversando com a gente e ainda chamava a gente para jantar depois. Então eu acho que Rui Costa, de fato, assumiu a Casa Civil numa posição importante, é claro, como, em tese, o tocador do governo, né, o grande gestor do governo. E o presidente Lula o referendou nisso. Todas as pessoas com quem eu converso próximas de Lula me dizem, olha, tem muita gente reclamando de Rui Costa, mas Lula está bancando. Então, é muito engraçado como me parece que Lula resolveu virar para esse auxiliar em quem ele confia, que, na minha percepção, não tinha incumbência de resolver a articulação política. Eu acho que isso é só o pessoal jogando ele na fogueira porque não gosta dele. Virou para ele e falou, cara, tem muita gente aqui que está irritada com você, baixa um pouco ali, faz um beijamão, para ver se a gente alivia um pouco essa imagem, que a tua imagem não está pegando muito bem. Eu acho que foi isso. Acho que Lula falou para Rui Costa que está na hora dele fazer turma dentro do PT. Boris, esse bastidor da Clarissa, de repórter em campo, é saborosíssimo. O que ela está nos contando é o seguinte, para o PT, e a insatisfação com o Rui Costa não é só dentro do PT, porque eu já ouvi para todo lado. Rui Costa não é José Dirceu. O que isso significa para o governo Lula? O grande problema do governo Lula, por enquanto, não é a oposição. É a situação interna do PT e da coligação. A coligação não governa. Quem está governando é o PT e ainda com dissensões internas enormes. Eu estou com inveja da Clarissa porque, enfim, a idade me afastou de uma coluna que eu fazia, que era o painel da Folha de São Paulo, onde eu circulava e penetrava do jeito que a Clarissa funcionou como penetra nessa reunião que ela presenciou. Uma história muito saborosa e que me trouxe recordações muito boas desses bastidores políticos que eu acompanhei durante anos e anos. Agora, parabéns, viu, Clarissa? Agora, é um problema, o presidente Lula só recebeu 2 políticos que não eram do PT. Esse é o noticiário. O presidente Lula também não está muito interessado, não está coordenando o grupo que o elegeu, né? Está se fixando no PT. Eu não sei o que acontece. O problema grave, por enquanto, imagine a hora que a oposição começar a funcionar nas votações do Congresso. Eu realmente isso preocupa. Me preocupa não como jornalista, mas como brasileiro. Eu vejo esse governo numa situação complicada. É isso. Joel, sexta-feira, o Lula deu a seguinte declaração, disse assim, Rui Costa é quase um primeiro-ministro. E aí vou pegar emprestado as palavras do Caio Junqueira, meu colega, meu amigo, repórter experiente também, quando ouviu essa declaração, disse, ministro forte, quando precisa de apoio do chefe, é porque não está forte. Não está tão forte assim. Eu não tenho a menor dúvida que o Rui Costa está tendo sérios problemas na relação mesmo interna com o PT, também com os outros partidos, deveria estar azeitando muito mais uma série de relações, isso eu não tenho a menor dúvida. O que eu trago é o questionamento, mas será que é só isso? Será que o problema é todo esse? Ou será que esse também não é um pouco, assim, um bode expiatório até conveniente para um problema que, no fundo, está no próprio Lula? O Lula não é alguém que o Rui Costa manda ou comanda, ou que ele decide e o Lula só aceita. Ele está fazendo o que o Lula quer. Quando ele tenta tratorar uma proposta de governo ali no Congresso e falha miseravelmente, bom, de onde partiu isso? Da cabeça dele? No mínimo, teve a total concordância e provavelmente partiu do Lula. O que eu me pergunto é, e aí eu não tenho bastidor alguma, se vocês tiverem, sintam-se livres, me parece que o Lula
voltou da sua experiência, claro, traumática na prisão, sua campanha, sua volta à presidência, voltou se achando o grande salvador nacional que está sempre certo, o perseguido e que circundado de assessores, ajudantes, amigos que só falam o que ele quer ouvir, que dão a ele a entender que ele é a força do bem desse país e todo o resto deveria se curvar a ele, mas a realidade não é essa. E ele não acordou para a realidade de que, se lá em 2003 ele teve que governar fazendo concessões, bom, lá em 2003 ele era mais poderoso do que ele é hoje. Então hoje ele vai ter que governar com mais, não com menos concessões do que fez em 2003. Mas me parece que na cabeça dele ele está vivendo numa realidade muito diferente e está batendo a cabeça na parede. Janaína, você que já esteve lá dentro da Assembleia, né, já chegou em algum momento da sua vida a abraçar essa carreira política, que problemas que você enxerga de articulação envolvendo um cargo tão sensível quanto a Casa Civil, quando o ministro da Casa Civil fica na berlinda? Eu penso que o conselho do presidente foi um conselho maduro, um conselho apropriado, né? Sobretudo quando é uma questão até de educação com jornalistas que são formadores de opinião, com os parlamentares de todos os partidos. O trato com os parlamentares precisa ser cortês, precisa haver atenção, precisa ter retorno. Muitas vezes, eu trabalhei aqui no âmbito estadual, um secretário não dá retorno, não dá satisfações, né? Você pede uma informação e não recebe essa informação, uma explicação técnica sobre um projeto, sobre um programa. Então, acho que o Conselho do Presidente é um conselho bastante apropriado, mas, né, eu até em virtude do relato da Clarissa, eu quero dizer que não sei pelo PT, mas para o Brasil, né, que bom que não tem o Zé Dirceu ali. Né? Pelo PT não posso falar, mas para o Brasil eu fico até mais tranquila que haja os comentários, né, de que o ministro não é o Zé Dirceu. Quer acrescentar, Clarissa? Porque Zé Dirceu tinha um papel muito forte, né? A despeito de tudo que ele foi investigado depois e dos inúmeros casos em que ainda pesam sobre ele tinha um papel nessa articulação. Eu acho que o que está sendo colocado aí, o que a gente tem claro... O que quer dizer essa comparação? O governo Lula não tem mais essa figura, né, do homem forte como a gente teve. Rui Costa não é esse cara. Então, é importante que o pessoal saiba distinguir ali qual é o papel de Rui Costa no governo e qual foi o papel de um ministro da Casa Civil lá atrás, em outros governos do Lula. Eu tive também com outra pessoa muito próxima do ex-presidente, do presidente Lula, nas últimas semanas, e também ela me disse que, olha, a gente está num cenário em que Lula teve uma certa dificuldade de recompor, não tem mais um núcleo duro como ele teve no passado. Né? E aí a gente cita não só José Dirceu, a gente cita Antônio Palocci, Luiz Buchiquem, mesmo Gilberto Carvalho, que embora esteja no governo, está mais distante ali do dia a dia do presidente, não tem mais aquele papel de conselheiro ali tão próximo, porque houve uma avaliação do próprio Lula, segundo me disseram, de que era preciso renovar, era preciso trazer novas forças para dentro do governo e renovar o PT, renovar as lideranças do PT, fato. Mas nesse momento, o Lula concentra muito mais o poder do que ele concentrava nos seus primeiros governos. E isso eu acho que diz muito sobre o quanto ele se mostra hoje uma figura indispensável em tudo quanto é articulação, tudo quanto é negociação. Isso faz diferença no porquê que parece que a coisa desanda se Lula não entra, né? A gente tinha figuras mais fortes. Que faziam ali, comandavam o governo com mão de ferro, ou não só mão de ferro, a coisa era mais embaixo, mais complicada, mais enrolada, com mensalão, com metrolão, com não sei o quê. Então, assim, essas pessoas tinham poder por um motivo, que não necessariamente é republicano. Então, aí eu tenho que estar com a Janaína, não vamos querer que essa história seja replicada, mas Lula precisa encontrar um novo foco de força para a articulação do seu governo.